Seja bem-vindo e bem-vinda ao CAT Mate. Neste vídeo descreveremos alguns tipos de funções. Tipos diferentes de funções são usados para modelar situações ou fenômenos observados no mundo real. O estudo do comportamento da função permite entender o fenômeno e talvez fazer previsões futuras, como, por exemplo, o estudo do crescimento de uma população, de um sistema econômico, da demanda por um produto e assim por diante. Vamos conhecer alguns tipos de funções? Comecemos com uma função simples, a função constante, que é dada da seguinte maneira. Para todo x no domínio da f, a função associa o número k, onde k é uma constante. Note que, pela lei da função, o domínio da f é todos os reais e, claramente, a imagem é o ponto k. Agora, o gráfico da função, por definição, é o conjunto dos pares ordenados x, f de x, tais que x pertence ao domínio da f, que, nesse caso, são os reais. E, portanto, o gráfico da f são todos os pares da forma x, k. Para esboçar o gráfico, dividimos em dois casos, onde o k é maior ou igual a zero e onde o k é menor do que zero. Veja que a f de x associa ao número 1 o número k, bem como para todo x número real. Sendo assim, a reta horizontal ou a reta paralela ao eixo x, que corta o eixo y em k, é o gráfico da função f. O que muda no caso de k ser menor do que zero é que a função é negativa para todo x no domínio da f e, portanto, a reta encontra-se abaixo do eixo x. O segundo tipo de função que apresentamos é a função linear, aquela dada por f de x igual a x, onde a é uma constante real. Veja que quando a for igual a zero, caímos no caso anterior. Sendo assim, vamos analisar para a diferente de zero. Claramente, o domínio da f é o conjunto dos números reais, bem como a imagem. O gráfico da função f é formado por todos os pares ordenados x a x. Para esboçá-lo, vamos dividir em dois casos, quando a é maior do que zero e quando a for menor do que zero. Veja que o gráfico da f é uma reta que passa pelos pontos 1 e a e 0 e 0. Sendo assim, este aqui é o gráfico. Agora, quando a for menor do que zero, a encontra-se abaixo do eixo x, e o gráfico também é uma reta que passa por 1 e a e 0 e 0. Esta reta aqui. Veja que quando a é maior do que zero, a reta é crescente, e quando a é menor do que zero, a reta é decrescente. O terceiro tipo de função é a função afim, definida como f de x igual a x mais b, onde a e b são constantes. Note que se a for igual a zero, cairíamos no primeiro tipo de função. Se b for igual a zero, cairíamos no segundo tipo de função que apresentamos. Sendo assim, vamos analisar a imagem e o domínio dessa função para a e b diferentes de zero. E, neste caso, teremos, claramente, que o domínio da f é o números reais e a imagem também. Já o gráfico da f é o conjunto formado pelos pares ordenados x de ordenadas a x mais b. Vamos esboçá-lo para o caso de a e b maiores do que zero. As demais situações são análogas. Anteriormente, desenhamos o gráfico da função linear y igual a x. Veja que a reta que queremos esboçar é paralela a essa reta AX. Sendo assim, basta determinarmos um ponto da reta AX mais b. Se tomarmos x igual a zero, temos que o par ordenado 0 e b pertence ao gráfico da função f. Sendo assim, a reta AX mais b é dada por esta aqui.
O quarto tipo de função que apresentaremos é a função polinomial, dada por f de x igual a n vezes x elevado a n, mais a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1, mais assim por diante, até chegarmos no termo de grau 1, a1x mais a0, onde a n é diferente de zero. Isso nos garante apenas que o grau da f é n, e a1, a2, a n são números reais fixos, com n pertencente aos naturais. Note que, se n for igual a zero, f de x é igual a zero, ou seja, f é uma função constante. Para n igual a 1, f de x é dada por a1x mais a0. Sendo assim, f é uma função afim. Para n igual a 2, obtemos f de x igual a 2x ao quadrado mais a1x mais a0, que é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Para n igual a 3, obtemos que f de x é igual a 3x elevado ao cubo mais a 2x elevado ao quadrado mais a1x mais a0, que é uma função cúbica, cujo gráfico estudaremos mais adiante. E assim por diante. Apresentemos agora a função racional, que é aquela dada pela razão de dois polinômios, f de x igual a p de x dividido por q de x, onde p de x e q de x são polinômios. Como p de x e q de x são polinômios e, portanto, definido em todo número real, o domínio da f será todos os números reais, tais que q de x seja diferente de zero, pois q de x está no denominador dessa função racional. Como exemplo de função racional, apresentamos a f de x igual 2x² menos x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado menos 4. Veja que o domínio dessa função são todos os reais, tais que x ao quadrado menos 4 seja diferente de zero, ou seja, todos os números reais, tal que x seja diferente de mais ou menos 2. Mais adiante, teremos ferramentas para esboçar o gráfico dessa função, mas por enquanto o apresento sem nenhuma justificativa. O próximo tipo de função é aquela definida por partes, isto é, a função é dada por leis distintas em diferentes partes do seu domínio. Vejamos um exemplo. Consideremos f de x definida da seguinte maneira. Para valores de x maior ou igual a 1, a lei da função é x mais 1. Para valores de x menores do que 1, a lei da função é menos x mais 4. Sendo assim, por exemplo, se quisermos calcular a imagem de x igual a 3, como 3 é maior do que 1, devemos usar a primeira lei. Logo, f de 3 é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Agora, para calcularmos a imagem de menos 1, como menos 1 é menor do que 1, devemos utilizar a segunda lei. E com isso, temos que f de menos 1 é igual a 5. Vamos agora esboçar o gráfico dessa função e começaremos desenhando o gráfico da lei y igual a x mais 1. É importante sempre considerarmos, para realizar o esboço desse tipo de gráfico, o valor onde muda a lei da função, para assim entendermos o que acontece nesse ponto. Tomando x igual a 1, temos que sua imagem é igual a 2. Tomando y igual a 0, encontraremos o ponto onde o gráfico corta o eixo x, que é igual a menos 1. Sendo assim, a reta passa por esses dois pontos e vamos desenhá-la pontilhada, pois apenas uma parte dela fará parte do gráfico da f. Agora traçaremos a reta y igual a menos x mais 4. Consideremos novamente o ponto x igual a 1, onde a função f muda de lei, e com isso obtemos y igual a 3. Sendo assim, o par ordenado 1 e 3 pertence ao gráfico da função y. Agora, considerando x igual a 0, obtemos y igual a 4.
e, portanto, o gráfico da reta y igual a menos x mais 4 é esta aqui. Desenhamos tal reta pontilhada pelo mesmo motivo. Apenas um pedaço dela fará parte do gráfico da f. Agora, devemos considerar o gráfico de x mais 1 apenas para valores maiores ou igual a 1, ou seja, esta semirreta com origem no ponto 1 e 2. Da mesma maneira, devemos considerar o gráfico da reta menos x mais 4 apenas para valores de x menor do que 1, ou seja, esta semirreta aqui. Veja que para x igual a 1, vale a lei da função x mais 1. Sendo assim, o par ordenado 1 e 3 deve ser excluído desta semirreta, colocando uma bola aberta. O outro tipo de função que apresentaremos é a função valor absoluto ou função modular, dado por f de x igual a módulo de x. Veja que a lei dessa função está definida para todos os números reais, sendo assim, o seu domínio é o conjunto dos números reais. Agora, como já estudamos, o módulo de um número é sempre positivo ou igual a zero. Sendo assim, a sua imagem será o intervalo fechado em zero até mais infinito. E o gráfico da função de f é o conjunto de todos os pares ordenados x com ordenada módulo de x. O módulo na função f de x pode ser eliminado, e com isso podemos reescrever a função f como uma função definida por partes, onde valerá x para os valores de x maior ou igual a zero e menos x para os valores de x menor do que zero. Para esboçar o gráfico dessa função, basta desenharmos as retas y igual a x e y igual a menos x e considerar o gráfico da reta y igual a x para os valores de x maior ou igual a zero e o gráfico de y menos x para valores de x menores do que zero. E com isso, obtemos o gráfico da função f. E por fim, apresentamos a função raiz, que é definida por f de x igual a raiz enésima de x, onde n é um inteiro positivo maior ou igual a 2. Note que se n for igual a 2, obtemos que f de x é igual à raiz quadrada de x. Temos que o domínio dessa função é um intervalo fechado em zero até mais infinito, uma vez que a raiz quadrada está definida para números positivos ou igual a zero, bem como a sua imagem. Será também este intervalo da reta, uma vez que raiz quadrada de um número é sempre positiva ou igual a zero. E já esboçamos este gráfico em vídeos anteriores, que é dado por esta curva aqui. Nos próximos vídeos, continuaremos estudando essas funções, bem como veremos outros tipos de funções. Vem comigo, vamos espalhar conhecimento.